Texto bíblico. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e preservados em Jesus Cristo. Autoria e identidade de Judas. O autor apresenta-se como Judas, Iudas, um nome comum no século I, derivado de Judá. Ele identifica-se como servo de Jesus Cristo, um título de humildade e submissão. O termo grego, doulos, significa escravo, ou servo dedicado, indicando total rendição à vontade de Cristo. Judas capítulo 1, versículo 1, irmão de Tiago. Este Tiago era uma figura prominente na igreja primitiva, geralmente identificado como Tiago, irmão de Jesus. Mateus capítulo 13, versículo 55, Gálatas capítulo 1, versículo 19. Isso indica que Judas também era um meio-irmão de Jesus, mas não menciona isso diretamente, possivelmente por humildade. Destinatários, os chamados, santificados e preservados. Judas descreve três características dos crentes. Aos chamados, kletoa, refere-se aos eleitos, aqueles chamados por Deus para a salvação, Romanos capítulo 8, versículo 30. Santificados em Deus Pai, sigesmenua, separados para Deus, destacando a obra de santificação, João capítulo 17, versículo 17. Preservados em Jesus Cristo, tetermenua teteremenua, no grego, significa, guardados sob vigilância. Indica a segurança eterna dos fiéis, um tema importante na epístola. Revelações proféticas e implicações escatológicas. Chamado, santificação e preservação são estágios espirituais que apontam para a jornada do crente até a volta de Cristo. Judas já sugere a necessidade de firmeza nos últimos dias, um tema central da carta. O nome, Judas, e a guerra espiritual. O nome Judas pode lembrar Judas Iscariotes, mas aqui vemos um Judas fiel. Isso mostra um padrão profético. Deus sempre levanta um remanescente fiel contra a apostasia. Santificação e apostasia. A carta mostrará que muitos que pareciam santificados se desviarão, evidenciando que a santificação verdadeira é obra de Deus e não apenas aparência. Referências apócrifas e paralelos. O livro de Enoque. Embora não citado diretamente no verso 1, Judas mencionará Enoque mais tarde, versículo 14 e 15. No entanto, a ênfase na preservação dos fiéis pode estar conectada ao conceito de eleitos, em 1 de Enoque capítulo 1, versículo 8, mas para os eleitos haverá luz, graça e paz, e eles herdarão a terra. Isso reforça o tema do cuidado de Deus pelos seus escolhidos. Visão escatológica da Epístola de Judas. A Epístola de Judas tem um forte caráter escatológico, pois enfatiza o juízo divino sobre os ímpios e a preservação dos fiéis nos últimos tempos. Embora seja uma carta curta, ela contém referências importantes à condenação dos falsos mestres, ao juízo final e à necessidade de perseverança até a volta de Cristo. O juízo sobre os ímpios. Judas compara os falsos mestres do seu tempo a personagens e eventos do Antigo Testamento que enfrentaram o julgamento de Deus. Os israelitas incrédulos no deserto, Judas capítulo 1, versículo 5, aqueles que não creram foram destruídos, mostrando que nem todos que saem do Egito entram na terra prometida. Os anjos que abandonaram a sua posição, Judas capítulo 1, versículo 6, provavelmente uma referência aos anjos caídos de Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4, que foram reservados para o juízo final. Sodoma e Gomorra, Judas capítulo 1, versículo 7, cidades destruídas pelo fogo como exemplo do castigo eterno. Essas referências deixam claro que Judas está a alertar sobre um juízo iminente para os ímpios, conectando esses eventos passados ao futuro julgamento escatológico. A citação do livro de Enoque. Judas capítulo 1, versículo 14 e 15 cita uma profecia atribuída a Enoque, personagem de Gênesis capítulo 5, versículo 24, retirada do livro apócrifo de 1 de Enoque. Eis que veio o Senhor com milhares de seus santos, para executar juízo sobre todos. Essa passagem descreve a segunda vinda de Cristo com os seus santos para julgar os ímpios, algo também ensinado em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 16. Essa citação reforça o caráter escatológico da epístola e confirma a expectativa do juízo final. Características dos últimos dias. Judas adverte que nos últimos tempos haverá zombadores que seguem os seus próprios desejos ímpios. Judas capítulo 1, versículos 17 a 19. Isso alinha-se com a advertência de Pedro, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3 e 4, e com as palavras de Paulo sobre a apostasia nos últimos dias, 1 de Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, 2 de Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5. O chamado à perseverança diante desse cenário de apostasia e juízo iminente, Judas exorta os fiéis a edificarem-se na fé santíssima, Judas capítulo 1, versículo 20. Orar no Espírito Santo, Judas capítulo 1, versículo 20.
Esperar na misericórdia de Cristo para a vida eterna, Judas capítulo 1, versículo 21. Ter compaixão dos que estão duvidando e resgatar alguns do fogo, Judas capítulo 1, versículo 22 e 23. Esses conselhos mostram como o cristão deve preparar-se para os tempos finais, mantendo-se firme na fé e ajudando os que estão a vacilar. A doxologia final e a segurança dos fiéis. Judas encerra com uma das mais belas doxologias da Bíblia: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Judas capítulo 1, versículo 24. Essa promessa traz segurança escatológica, garantido que os fiéis serão preservados e apresentados diante da glória de Deus no dia final. Conclusão. A Epístola de Judas tem uma forte mensagem escatológica, que alerta sobre a corrupção nos últimos tempos e o juízo que virá sobre os ímpios. Ao mesmo tempo, ela encoraja os cristãos a permanecerem firmes, a confiar na proteção e na misericórdia de Deus até a manifestação final de Cristo. Conclusão do estudo de Judas capítulo 1, versículo 1. Judas inicia a sua carta estabelecendo a sua autoridade espiritual e destaca a segurança dos verdadeiros fiéis em Cristo. O verso já sugere a batalha entre apostasia e fidelidade, um tema que se intensificará ao longo do livro.